E eu tenho uma palavra para dividir com a igreja nessa noite. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia, abrisse ela comigo no livro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículos 20 e 21. Amém? Daniel capítulo 2, versículo 20 ao 21 diz assim: E disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. E eu me coloco diante de ti, Senhor, nessa noite, para que o teu propósito seja cumprido através de mim. Senhor, que a tua palavra ela venha cumprir nessa noite como flecha certeira nos nossos corações o propósito para aquilo qual ela está sendo designada. Eu me coloco diante do teu altar, Senhor, e diante da tua cruz eu coloco toda a minha humanidade, todos os meus sentimentos, pensamentos, tudo aquilo que faz parte da minha alma, dos meus sentimentos, eu trago cativo à tua cruz nessa noite e sobre ele aplico o teu sangue, Senhor, para que eu diminua e o teu Espírito Santo cresça através de mim. Aliás, Espírito Santo, tu és o único Espírito que nessa noite tem todo o poder e toda a autoridade de se manifestar. A todos os outros Espíritos nós damos uma única ordem, que eles batem em retirada e vão para o lugar que o Senhor determinar. Ordena os teus anjos ao redor desse templo, Senhor, e ao redor de todo e qualquer templo que nessa noite esteja sendo propagada a verdade da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu confessei para a pastora Tati um pouquinho antes, né? Pastora, eu estou nervosa. Meu Deus, eu estou nervosa. E quando eu digo para as pessoas, eu estou nervosa para subir, as pessoas, não, como? Eu não sei se é por causa da palavra, eu não sei se é por causa do tempo em que eu estou vivendo, mas realmente, gente, hoje eu estou na dependência do Espírito Santo, totalmente, como eu sempre tive das outras vezes. Mas eu quero confessar para vocês que eu estou nervosa. Não digo nervosa, eu estou temerosa. Porque eu sei que a palavra que eu vou trazer hoje é uma palavra de transformação. Amém? E o que eu quero dividir com vocês é que quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, porque se você for ler o capítulo 2 inteirinho, lá no começo diz assim: Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. E no versículo 1 diz: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho. E se você for ler a história, você vai ver que nenhum dos intérpretes da época, nenhum adivinho, ninguém conseguia interpretar esse sonho. E então Daniel teve essa interpretação. Mas o que me deixa assim, com essa palavra que eu já li tantas vezes, é que durante toda essa palavra de capítulo 2, ele diz algo muito interessante. Ele diz algo que pode mudar nessa noite a minha e a tua vida, a forma de eu e de você ver a vida. Então ele diz no versículo 21a, vamos ler de novo, 21, é ele quem muda o tempo e as... E é o quê? Então diz assim: Senhor, nessa noite eu te dou autoridade para mudar a estação da minha vida. Amém? Então não se esqueça que você deu autoridade para ele, tá bom? E se você parar para ver comigo na Bíblia e estudar na Bíblia a história, todas as mudanças, todas as grandes mudanças, tanto em épocas, em tempo ou no próprio povo, ela era marcada com o quê? Com o tempo e com as estações. Não é verdade? Gênesis capítulo 8, versículo 22 diz assim, que depois que Moisés e a família dele saiu da arca, depois do dilúvio, Deus diz assim para ele: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira
e ceifa, frio e calor, verão e inverno. Olha só, depois que Deus destruiu tudo que tinha sobre a face da terra, tirando só os animais e tirando ele, o que Deus disse? Enquanto tiver terra, não faltará semente, e não faltará quem colha, não faltará frio e não faltará inverno, nem verão. Não é verdade? Até mesmo quando Deus criou o mundo, que ele vinha conversar com Adão, ele vinha onde? Na viração do dia, marcando o tempo. Não é verdade? Diz que quando ele criou o sol e as luas, o sol e a lua, os luminares maiores, ele disse que seria para quê? Para determinação de tempos e tempos. Então, toda e qualquer história que você for ver na Bíblia, ela começa assim. Ela começa dizendo no tempo em que, no ano em que. Por que Deus faz isso? Porque Ele é o dono do tempo. Ele é o dono das estações, amém? Então eu e você podemos entender que cada estação pela qual eu e você passamos, ou qualquer estação pela qual eu e você estamos vivendo, amém? Há um tempo determinado para isso. Você e eu não estamos passando nada daquilo que Deus já não determinou, querido. Nada. Por mais que você tente achar justificativa para a dor, para o sentimento, para a angústia, ou para a alegria, ou para o tempo, não adianta, já está determinado. Amém? E o que eu quero ver contigo é algumas dessas estações. E a primeira estação que eu e você conhecemos é a primavera. Agora pare para pensar comigo, o que acontece durante a primavera? A primavera, ela é um tempo que não é nem frio, nem quente, não tem muito calor, nem muito frio. Não é verdade? Ela é uma estação confortável. Você não concorda comigo? A primavera é a época do quê? Das flores. Não é verdade? Tudo floresce. Então não podemos dizer que eu e você, quando estamos passando por uma primavera na nossa vida, nós estamos florescendo. Estamos tendo alegria. Não é verdade? A gente tem mais ânimo. Por quê? Porque não é nem frio nem quente. É uma estação amena. Amém? Mas eu e você, nós não gostamos de viver épocas assim. Você não gosta? Quem é que não gosta da primavera? Todo mundo gosta. Não gosta? Primavera é bonito? Não é? E quantas vezes eu e você estamos passando tempos assim? Tem alguém passando um tempo de primavera aí na tua vida? Não tem ninguém passando um tempo de primavera na vida? Ah, glória a Deus! Ó! Né? Acabei de sair do deserto. Oh, glória a Deus! Vocês estão entendendo, gente? A primavera é um tempo bom. Amém? Mas nem todos vivem um tempo de primavera. Qual é a outra estação que nós temos? O verão. Ai, verão é bom, não é? Tem gente que não gosta do verão. A Cátia já disse que não gosta do verão. Não é verdade? Porque verão é tempo de calor. Glória a Deus. Né? Se não é um ar ligado, deixa eu desligar esse ar para ver quantos ligam aqui dentro. Não é verdade? Verão é um tempo de calor, gente. Verão é um tempo de... Eu digo que verão é um tempo de juventude. Né? Verão é um tempo de juventude. A gente vê os jovens nas praças, vê os jovens andando, né? Ó, o Neto lá, o Neto disse que é jovem. Só o Neto de jovem hoje aqui. Não, né? Ó, o pastor Sandro. Ó. Eu particularmente gosto do verão, pela manhã. À tarde eu não gosto mais. Não é verdade? Mas o verão é onde as árvores estão cheias de frutos. Sabia disso? O verão é um tempo onde as árvores estão cheias de frutos. Amém? Os dias são mais longos, a gente tem mais tempo, principalmente as mulheres, né? Para limpar a casa, né? Não é verdade?
A gente termina antes da noite, toda a vida. Então primavera o verão é um tempo legal, gente. Amém? Mas também nós temos, o verão é um tempo de frutificação, de frutificar. E o que nós temos? Será que alguém está passando? Eu sei que a nossa amiga lá, a mulher do Daniel, que eu esqueci o nome. Eu por isso que eu estou nervosa, viu? A Karina está frutificando, está grávida, esperando um bebê. Eita Deus! Né? Mas isso não quer dizer que vocês, todas as mulheres, vão frutificar, tá bom? Meu Deus, quanta mulher dizendo amém, amém! Mas vocês estão entendendo, gente? Agora eu pergunto, que tipo de fruto eu e vocês estamos frutificando? O verão é um tempo bom, mas também é um tempo perigoso. É verdade. Não é verdade? E o outro que eu quero falar para você é o outono. Já estava errando aqui, ó. É o outono. E o outono é o tempo do quê? Cair as folhas. De cair as folhas. Os frutos ficam muito maduros, caem, apodrecem. Não é verdade? Mas o outono também é um tempo onde vê as árvores secas, não é? Sem folhas. E é nesse tempo que a gente começa a ver as deformidades das árvores. Elas não são todas retinhas, são todas tortas. No outono é um tempo onde muitas das vezes nós temos que ver o que está torto na nossa vida. Não é verdade? As árvores ficam com uma aparência mais feia, não fica? Mas também nós temos o inverno. Quem gosta de passar pelo inverno? Ai, todo mundo, a minha filha levantou as duas mãos atrás. Mas inverno não é um tempo difícil? É ou não é? O inverno não é um tempo frio? O inverno você não levanta mais cedo? Não, a gente quer ficar cada vez mais na cama. É ou não é verdade? Se tem que despertar o relógio às 6 horas, você coloca 5h30, 5h35, 5h40, 5h45. Até o último minuto você segura. Porque o inverno não é um tempo fácil de passar. Não é verdade? É um tempo onde tudo se torna mais lento. É ou não é verdade? Você já viu no inverno ter grandes competições de corrida nas ruas? Só se for lá de esqui, de jet ski, lá onde tem aquelas neves, não é verdade? Lá em Provérbios, é tudo tão lento que olha o que diz Provérbios 24:4. O preguiçoso não lavrará por causa do... O preguiçoso não lavrará, ou seja, não plantará, não por causa do inverno. Pelo que mendigará cega, mas nada receberá. Então o inverno, ele não é uma época fácil de se passar, querido. O inverno são tempos difíceis. Não é verdade? Quase ninguém gosta do inverno. Agora, quando Marcos fala, lá no dia da grande tribulação, ele diz assim: orai para que isso não aconteça no... Orai para que isso não aconteça no inverno. Por que será que ele falou isso? Porque tudo que acontece na minha e na tua vida no inverno é mais difícil de nós superar. Que inverno será que nós temos passado? O inverno são dias imprevisíveis. Não é verdade? Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21, eu estou apurando porque eu ainda não entrei naquilo que eu quero falar contigo nessa noite. Amém? Paulo diz assim, ó: apressa-te a vir antes do... Por que será que ele falou para Timóteo se apressar para ir antes do inverno?
inverno é mais difícil da gente caminhar. Não é verdade? É que nós, eu e você, nós vivemos num lugar quente. Vai para a Noruega. Vai andar no inverno lá nos Estados Unidos nessa época. O inverno são tempos onde muitas das vezes eu e você preferíamos ter ficado no verão. Não é verdade? Mas o que eu quero falar contigo é que cada estação ela tem o seu fruto próprio. Independente de ser primavera, verão, inverno, cada uma dessa estação, ela tem um fruto próprio que ela produz. Lá em Salmos, capítulo 1, versículo 3b, diz assim, que cada estação dará o seu fruto na estação própria. Na estação própria, cada estação ela produz um fruto próprio. Cada estação pela qual eu e você estejamos passando na nossa vida, ela produz um fruto próprio dela. Você está entendendo? Você está comigo? Amém. Então vamos ver. Glória a Deus. Quem nos visita, eu vou contar um segredo. Cada vez que eu tomo uma água, eu instruo, as pessoas dizem assim, glória a Deus, aleluia. Isso dá um tempo de eu engolir a água e voltar a falar. Então quem nos visita hoje, vamos treinar com eles? Então vamos lá, de novo. Isso dá um ânimo para quem prega, vocês não têm noção. Amém? Se eu e você estamos passando por uma estação de flores, de alegria, viva elas. Amém? Não queira viver o inverno na estação de verão, não vai dar certo. Já pensou você sair no verão com aquelas roupas? Não dá. Se você está passando por uma estação de descanso, descansa, cara. Não queira trabalhar de dia e de noite. Muitas das vezes Deus nos para que nós possamos ter esse descanso. Sabia? Se você está passando por uma estação de tristeza, chore. Não queira rir no dia do choro. Não é verdade? Só que muitas das vezes o que acontece comigo e contigo é que nós não entendemos a estação pela qual nós estamos passando. E acabamos gerando frutos impróprios dela. Acabamos gerando aquilo que não é para gerar. Vocês estão entendendo o que Deus está falando comigo e contigo nessa noite? Eu quero que você preste atenção nessa frase, se você quiser anotar. Todo fruto dado fora de sua estação tem um gosto diferente, mas também tem um preço diferente. Vocês viram o preço que está os pêssegos por aí? Tem fruta que chega a estar custando R$12 o quilo. Por quê? Porque ela é uma fruta que não é própria daquela estação, mas ela está sendo vendida a um preço de ouro. Todo fruto gerado fora do tempo, da estação que você está vivendo, ela tem um preço a ser pago. Então nós temos que cuidar muito, querido. Amém? Para poder gerar o fruto na época certa. E nem todos os frutos são doces. Quer um limão, Israel? Quem quer chupar um limão agora? Ninguém quer. Nem todos os frutos são doces, querido. Mas todo fruto gerado no tempo certo, ela tem um propósito. Limão tem muita vitamina. Nós precisamos dele. Não é verdade? O fruto nem sempre é doce. O tempo em que
você está passando, Rose, nem tempo é só primavera, nem todo tempo é só verão. Mas mesmo nos dias de choro, eles vão gerar o fruto próprio. A palavra de Deus diz que os anjos vêm e colhem as nossas lágrimas. A palavra de Deus diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Então, se você está passando por uma estação onde o fruto, você está chorando, querido, não se preocupe. Deus sabe por quê. Amém? E você sabia que tem fruto que dá uma vez só na estação? Tem fruto que só dá numa única estação, em um único tempo. Um deles é a lixia. Você pode depois de estudar, eu procurei muito, gente. Lixia só dá numa época do ano. Só. E ela é rica em cálcio, magnésio, fósforo. Ela também tem vitamina B. Assim é eu e você. Nós precisamos entender qual é a estação em que nós estamos vivendo, querido, para poder usufruir dos frutos dela. Amém? Nem todo fruto é fácil de se pegar e comer. Um pêssego você pode pegar e comer. Uma uva você pode pegar e só comer. Mas tem outras que você tem que descascar. Tem outras que você tem que conhecer. Vocês conhecem essa fruta? Eu não conhecia. É cara. Mas se eu e você entendermos qual é a estação que nós estamos vivendo, nós vamos saber qual é o fruto que nós vamos ter que gerar. Será que não é fruto de arrependimento? Será que não é o fruto do perdão? Nós temos que começar a entender isso. Agora, banana dá em todas as estações. Banana dá em qualquer estação. Qual é o fruto que eu e você temos que dar em todas as estações da vida em que estamos passando? O amor. O amor. Nós temos que começar a entender, querido, qual é a estação pela qual nós estamos passando, para saber qual é o fruto que estamos gerando. O que eu quero dizer para você é que, independente da situação que cada um de vocês está passando, vocês estão gerando um fruto. Amém? Vocês estão gerando um fruto, nós estamos gerando um fruto. Agora, se eu não entender a estação, se eu não entender o porquê que eu estou passando isso, como eu vou gerar? Vocês acham que se eu não entendesse, se eu não buscasse em Deus a estação do luto pelo qual eu estou passando, eu estaria aqui hoje ministrando a palavra? Não faz nem 2 meses que eu perdi o meu amado. A minha vontade é chorar, é gritar, é berrar. Porém, eu sei que eu preciso gerar o fruto. Amém? Choro. Choro bastante. Quem está bem perto sabe. Amém? Converso com Deus direto, converso. Mas eu preciso saber que os frutos que estão sendo gerados são maiores que a minha dor. A estação pela qual eu estou passando vai gerar frutos muito maiores que a minha dor. E se você não entender qual é a estação pela qual você está passando, os frutos não frutificarão. Amém? Um dos frutos foi ver o meu filho aqui em cima, fazendo um louvor especial. Outro dos frutos foi ele ter tomado a decisão de ter largado São Paulo, aonde ele estava trabalhando, está trabalhando ainda e vai continuar até Deus determinar, mas ele veio embora para ficar perto. Fruto. Você precisa entender, querido, que mesmo no meio da tua dor, mesmo no meio do teu sofrimento, mesmo no meio da tua angústia, da tua maior angústia, frutos estão sendo gerados. E se eu não entender que fruto eu vou gerar,
Que fruto eu vou gerar? Nós precisamos entender isso, querido. Os frutos das árvores são o produto do crescimento e amadurecimento das plantas. Sabia disso? Os frutos das árvores, é isso que eu li para vocês. Quando eu gero, eu estou amadurecendo, mesmo que seja uma estação de dores, de alegria, de cânticos e amadurecimento. Nós precisamos amadurecer. Nós não podemos mais, queridos, ser crente menino. Menino que eu digo, não menino em adoração, não menino em amar a Deus, não menino em correr para os braços do Pai, mas é menino de só querer viver numa estação de primavera, por exemplo. Se você está vivendo uma estação de primavera e você não está entendendo o fruto que você precisa estar gerando nessa época, não se esqueça que nós começamos lendo que ele faz o quê? O que Deus faz? Ele muda a estação. E por que Deus muda a estação pela qual eu estou ali tudo, ai, que coisa boa, ai, estou ali de repente aquilo, por que Ele muda? Porque eu preciso gerar frutos. Eu preciso gerar frutos. Amém? Se eu não estou gerando na primavera, Ele vai mudar a estação para o inverno. E se eu não gerar no inverno, Ele faz eu permanecer no inverno. Você está entendendo? Você está entendendo, querido, tudo que o amor de Deus por mim? Eu e você precisamos passar por todas essas estações. Eu não posso ficar presa só numa. Deus, quem me dera eu estar vivendo o tempo de antes de 3 de dezembro. Quem me dera eu estar vivendo o tempo que os meus filhos eram pequenos. Aliás, a gente sempre diz assim, quando eles são pequenos, Israel, a gente diz bem assim, ai, não vejo a hora de ver crescer. Estou errada? Tem dias que nós, mãe, olhamos e dizemos, meu Deus do céu, os negros deles são fofinhos, com vontade de comer, que mentira, uma mordida. Depois que cresce, a gente diz, por que eu não comi quando era pequeno, né? Não é assim. Vai dizer que você não quer, Israel, que o teu Enzo seja toda a vida esse menino. Mas se você não gerar agora, ele não vai ser o fruto que Deus tem para ele ser lá na frente. Vocês estão entendendo? Nós precisamos aprender isso na nossa vida. É fácil? Não é, querido. Claro que não é fácil. Mas nós precisamos entender. Nós precisamos compreender que todas as lutas pela qual nós passamos, nós precisamos estar gerando frutos nela. Vocês sabem qual é o fruto que eu mais estou gerando nesses dias de dor na minha vida? Dependência do Espírito Santo de Deus. Eu nunca pensei que eu fosse depender tanto do Espírito Santo. Sabe para quê? Só única e exclusivamente para mim não perder o fruto. Nós precisamos entender essas coisas. Há lutas necessárias, há lágrimas necessárias, há preços necessários a serem pagos. Amém? Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 12, diz Epáfras, que é um de vocês e servos de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Para que eu e você entendamos a estação pela qual nós estamos passando e que frutos gerar, nós temos que
confiar em Deus plenamente. Está passando um tempo difícil, Israel. Deus mudou a estação, querido. Está passando um tempo de alegria, ser grato. Mas não esqueça, se você não gerar um fruto, Ele muda a estação. É Ele que muda. Amém? Passar pelas estações da vida nos traz amadurecimento, nos traz entendimento, nos traz sabedoria, nos traz vitória. Amém? Deus, Ele é o único que pode mudar as estações. Ele é o único que pode mudar as estações. Às vezes Ele até para o tempo para mudar a estação da tua vida. Porque Ele quer que você gere o fruto necessário. Amém? Talvez a estação que o Senhor queira mudar nessa noite, na tua vida, seja uma estação de dor. Talvez Ele queira te tirar da tristeza, te colocar numa estação de alegria. Amém? Eu sei que o Senhor me falou hoje em casa que Ele estaria mudando as estações de algumas pessoas hoje. Ele falou no meu coração que tem pessoas que estão comendo frutos amargos por causa da falta de perdão. Ele também me disse que tem pessoas que precisam deixar Deus mudar a estação para que as coisas mudem dentro da sua casa. Você está entendendo, amado? Se eu e você não deixarmos Deus mudar a estação e aceitar a estação, se eu e você não aceitar a estação pela qual nós estamos passando e não gerar os frutos que tem que ser gerado, eles serão amargos. Eles serão difíceis de descascar. Mas quando eu entendo, quando eu aceito, Ele me tira daqui e me coloca ali. Eu não sei qual é a estação pela qual você está passando. Não sei se é de alegria. Não sei se você não está passando pelas 4. Né, Larissa? Às vezes você passa uma de manhã, uma de tarde. Às vezes você passa as 4 num dia só. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que tem frutos que eu e você precisamos gerar. Talvez o fruto nessa noite seja o arrependimento. Talvez o fruto nessa noite seja um pedido de perdão. Talvez o fruto nessa noite seja reconhecer o poder de Deus na vida, seja se dobrar diante da autoridade dEle. Amém? Mas lá em Cantares, capítulo 2, versículos 10 e 12 diz: o meu amado diz: levanta-te, minha querida, minha bela, e venha comigo. Venha comigo. Veja, o inverno já passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. Quem quer viver o tempo de cantar? Quem quer viver o tempo de cantar? Então você precisa entender que você precisa se levantar da onde você está, na estação em que você se encontra, e deixar Deus mudar ela. Deixa Deus mudar a tua estação, querido. Amém? Deixa Deus transformar.
o Mevan Indaial, ele viveu até aqui muitas estações, né, pastor? Foram dias difíceis de garagem, foram dias difíceis sem ar-condicionado, mas nós vencemos. Como igreja, até aqui nos ajudou o Senhor. E como a gente ouviu ontem, Deus está mudando a estação. Deus está mudando a estação. Amém? O tempo de cantar chegou. Como igreja. Agora eu pergunto para você. Que tempo é o que você está vivendo? Só de tristeza? Ou só de alegria? Por que eu falo isso? Sabe por quê? Porque é bom você viver um tempo só de alegria. Às vezes eu nem quero sair dali. Só que daí nos tornamos meninos, crentes imaturos. Não tem aquele crente oba-oba, que a gente fala? O filho oba-oba? No domingo levanta as mãos, glória a Deus, aleluia, oba-oba. Na segunda-feira, ai Deus, tem que trabalhar, que tristeza, que angústia, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Deus dá muda a estação, o que a gente fala já reclama, não é? Então muitas das vezes tudo que a gente quer é viver uma estação, viver aquele tempo, só ficar naquele tempo e não sair daquele tempo. Só que o tempo não pertence para mim. O tempo pertence para Deus. E é Ele que muda a minha estação. Não é eu que mudo. Quem me dera eu pudesse mudar a minha estação. Quem me dera eu tivesse autoridade para mudar a estação de vocês. Mas eu não posso. Só Deus pode. E tudo o que Ele quer fazer é isso, querido. Dizer, levanta-te, amada minha. Vem comigo. Eu posso tirar desse tempo de dor e te colocar num tempo de paz. Eu posso tirar o teu casamento dessa tristeza e colocar na alegria. Eu posso mudar você desse trabalho e te colocar num trabalho melhor. Mas muitas das vezes a gente quer um trabalho melhor sem ter gerado um fruto naquele lugar ainda, né, pastor Sandro? Enquanto eu não gerar o fruto determinado pelo lugar que eu estou vivendo, pela estação que eu estou vivendo, eu não saio daquele ali. Quantos anos o povo ficou no deserto? A trajetória era para ser em 3 dias, gente. 40 anos. O que era para ter sido feito em 3 dias. Acho que é 40, né, Daniel? Me ajuda nessa prova. 40, tô boa, filho. 40 anos, gente. Eles levaram 40 anos para gerar o fruto, para poder merecer a terra prometida. Muitas das vezes eu e você passamos meses, passamos ano. Por quê? Porque ainda não geramos o fruto que tem que ser gerado. Por que você está passando por tanta luta dentro do teu casamento? Talvez você não gerou o fruto que tem que ser gerado ali dentro. Por que você está passando tanta luta na área financeira? Porque talvez você não gerou o fruto que tem que ser gerado nessa época. Não é verdade? Por que passamos tanta luta com os filhos? Porque talvez nós não geramos o fruto que tem que ser gerado. E para nós gerar o fruto certo, a gente precisa dizer, Deus, me ensina a entender a estação que eu estou passando. Me ensina, me mostra por quê e para quê. Amém? Você está entendendo? Vocês estão tão paradinhos, vocês não dizem glória a Deus, vocês não dizem um aleluia. Mas na hora que o louvor estava cantando, né? Que confronta aqui dentro da gente. A gente estava sem confronto, sem confrontamento.
Não estava? Estava assim que eu vi todo mundo. E agora que ele está nos confrontando, a gente fica. Amém, queridos? Fica de pé comigo. Pastora, por que você está terminando o culto mais cedo? Porque ele acabou de dizer para mim que nós precisamos de tempo para ele deixar ele mudar a nossa estação. E a minha oração é para que nessa noite, durante esse tempo, esse louvor que eles vão tocar, você deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Qual é o fruto que ele quer que seja gerado na minha e na tua vida? Que estação você precisa sair? Enquanto eles cantam esse louvor, eu quero que você e eu não se detenha naquilo que ele quer fazer. Amém? Vamos lá. Senhor, nós queremos que nessa noite o Senhor tenha toda a liberdade. Ministra, Espírito Santo, no mais profundo do nosso coração, no mais profundo da nossa alma. Qual é a estação que eu estou vivendo? Que fruto errado eu tenho gerado? Ou que fruto certo eu preciso gerar nessa época, Senhor? Espírito Santo, nos ensina, nos mostra, nos ajude, nos socorre, para que nós possamos gerar o fruto certo. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. É esse Deus, gente. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a